Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz assim: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Aqui está dizendo que o salário do pecado é a morte, mas que pecado que é esse? Esse pecado, evidentemente, é o pecado, porque ele não está fazendo os pecados, ele está dizendo o pecado, o salário do pecado. Evidentemente, o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui, que é o pecado de Adão e Eva do princípio, né? Que por causa daquele pecado, outros pecados começaram a surgir. O pecado começou a se proliferar de formas diferentes, porque o ser humano se tornou perverso. Quando ele saiu da presença de Deus, o ser humano perdeu totalmente o caminho. Ele se perdeu de Deus. Sendo que Deus é santo, então o ser humano se tornou um ser perverso. Então, com esse erro de Adão e Eva, o homem tem uma dívida com Deus. Então, quando a gente não... O problema do pecado não é somente o meu pecado contra o meu irmão, contra a minha família, contra a minha mulher, contra o meu filho, contra o meu cachorro, contra sei lá o quê. O meu problema com o meu pecado não é somente social, mas ele tem um âmbito espiritual e é diretamente com Deus. Por isso que quando a pessoa, às vezes, muitas pessoas são pessoas do bem, pessoas que são maravilhosas, mas erraram, pediram perdão para o amigo ou para alguém que ele fez, que ele feriu. Foi perdoado, mas ainda ele não é salvo. Por quê? Porque o problema do pecado do ser humano não é apenas estereótipo e social. Ele é muito amplo. Ele é de uma esfera espiritual. E essa esfera espiritual está envolvida, é claro, Deus. Porque, na verdade, todo pecado que nós cometemos é uma ofensa a Deus. É tudo aquilo que vai contra as diretrizes de Deus e a santidade e a personalidade de Deus. E Deus é santo. Então, quando Deus ele sempre coloca na Bíblia apontando o pecado, mas ele sempre resolve, tem uma solução logo em seguida. Olha aqui, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Então sempre vai ter alguma solução para o pecado. Então o que Cristo veio fazer? Cristo veio pagar a dívida que nós tínhamos com Deus. Então quando nós recebemos e entendemos que nós somos pecadores, não temos condição de pagar, apelamos para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, através do seu sangue derramado, ele paga todas as nossas dívidas e os nossos pecados.